Olá, meu amigo, minha amiga. Chegamos ao final da semana, graças ao Senhor Jesus. Estamos prontos para estudar a Tua Palavra por meio da lição da Escola Sabatina. Na verdade, fazendo uma reflexão de tudo que nós aprendemos durante a semana. Você se lembra quais são os fundamentos da aliança de Deus, não se lembra? Deus, através da sua graça e misericórdia, Ele deseja manter um relacionamento íntimo, profundo com os seres humanos. Para que isso aconteça, Deus estabelece a sua aliança com a humanidade. Primeiro com Adão e Eva. Quando ele cria, lembra que ele cria todo o paraíso perfeito, cria o planeta Terra, o habitat natural dos primeiros seres humanos. No final de tudo, quando ele constrói tudo, quando ele cria tudo, ele cria então Adão e Eva perfeitos, conforme a sua imagem e semelhança. E dá de graça, de mão beijada, aquele paraíso para os nossos primeiros pais. Adão e Eva não fizeram nada para merecer e receberam de graça. E Deus então os coloca no paraíso. Aí, depois que eles estão no paraíso, Deus estabelece a sua aliança e diz assim, ó, você pode comer de todas as árvores, todos os frutos de todas as árvores do jardim, menos de uma árvore, aquela que é do conhecimento do bem e do mal, aquela que está no centro do jardim. Você não pode comer. O dia que você comer, certamente você vai morrer. Deus dá uma proibição depois de colocá-lo numa base de ampla permissão. Ou seja, você pode comer de tudo menos de um fruto, que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Veja que essa aliança que Deus faz com a humanidade é baseada na graça, porque Deus primeiro cria o mundo, cria os seres humanos, coloca-os num ambiente perfeito, os faz de maneira perfeita e depois, somente depois, cobra a obediência. Claro que, infelizmente, eles quebraram essa aliança. Mergulhou a humanidade em uma situação de pecado, de rebelião, a ponto de, no capítulo 6 de Gênesis, nos dizer que o coração do homem era continuamente mau e que Deus se arrependeu de tê-lo feito. E acabaria derramando sobre a humanidade os seus juízos através das águas do dilúvio, a fim de dar cabo de toda a carne. Nós vimos isso. Deus derramou o seu dilúvio, mas ele fez uma aliança com Noé. Naquele mar de corrupção, ele encontrou em Noé um coração que estava voltado para ele. É claro que Noé também era um descendente de Adão depois da queda, consequentemente afetado e infectado pelo pecado. Porém, ele era uma pessoa totalmente... ele não se conformava com a situação de pecaminosidade dos seus contemporâneos e o seu coração sempre estava inclinado para Deus. Diz a Bíblia que ele era justo e reto e Noé andava com Deus. E Deus então o escolhe para preservar a sua aliança, a sua família, diante dessa grande destruição global, a fim de que da família de Noé surgisse uma nova humanidade. Claro que a aliança que Deus faz com Noé é baseada na graça e na misericórdia, porque lá em Gênesis capítulo 6 é dito que Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Apesar de que ele também era um pecador, Deus o preservou, prometendo a ele que protegia a ele e a sua família da destruição global, que seria uma realidade mundial. Então, Deus estabelece a sua aliança com Noé com base na sua graça, com base nas suas promessas. Veio o dilúvio, cumpriu o seu objetivo de destruir toda a carne, as águas baixaram e agora ele estava em terra seca de novo e diz a Bíblia que Deus coloca o seu arco no céu e diz assim, ó, todas as vezes que vocês verem esse arco, vocês se lembrarão da minha aliança, que jamais deixarei ou farei com que as águas do dilúvio cubram toda a terra. Deus promete o que cumpre. Nós estamos mais de 5.000 anos dessa história e, no entanto, nós vemos que as águas do dilúvio não cobriram a terra novamente. Aí nós vimos que Deus chama Abraão e estabelece com Abraão também a sua aliança. E a aliança com Abraão também foi baseada na graça e na misericórdia. É Deus que toma a iniciativa da aliança, porque Deus aparece no capítulo 12 para Abraão e o chama, dizendo assim, ó,
Eu vou fazer de você, Abraão, uma grande nação. Eu vou engrandecer o teu nome. Você será abençoado. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem. Eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Mas você tem que tomar a sua família, sai do meio da sua parentela e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Veja que Deus chamou primeiro, Abraão creu, porque ele já tinha confiança em Deus, ouviu a voz de Deus e reconheceu, e obedeceu. Primeiro Deus os chama para depois cobrar a obediência. Mas Deus os chama e lhe dá as promessas para que o ajude a tomar a decisão da obediência, dizendo: eu vou te fazer de você uma grande nação. E do meio da sua descendência, ou por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas, e nós sabemos que Jesus veio da linhagem de Abraão e por isso nós somos abençoados até hoje por conta dessa decisão de Deus. A aliança que Deus fez foi baseada na promessa, na misericórdia, na graça, e quando Deus disse para Abraão: olha, eu te darei toda essa terra, terra de Canaã, a tua descendência para sempre, como propriedade perpétua. Diz a Bíblia que passou-se o tempo, Abraão morreu, Isaac morreu, Jacó morreu, seus filhos, os primeiros filhos também morreram, e a nação de Israel agora estava totalmente escravizada no Egito. Passaram 400 anos lá, os 200 últimos anos, em alta escravidão. Como que Deus, haveria de cumprir a sua promessa, dizendo que o povo haveria de herdar a terra de Canaã, se eles estavam escravizados lá no Egito ao sul? Então Deus ouve o clamor do povo, manda um libertador, e através da sua mão poderosa, através dos milagres das 10 pragas, Deus tira o povo do Egito e o leva para o Sinai e novamente refaz a sua aliança com o povo, baseado na sua graça. Primeiro porque ele liberta o povo. Depois que o povo está livre, saiu das garras da escravidão e agora está com uma nação livre, Deus estabelece a sua aliança com a finalidade de ter um bom relacionamento, profundo relacionamento com eles, quando diz: se vocês ouvirem atentamente minha voz e guardarem a minha aliança, vocês me serão uma propriedade peculiar, nação santa, sacerdócio real. Então Deus estabelece a sua aliança com base na sua graça, mas também pede a obediência. Primeiro ele salva, depois estabelece a sua aliança para depois pedir a obediência. E nós vemos que isso foi feito com Moisés, com a nação de Israel, e depois foi renovado lá por ocasião da saída do povo do cativeiro babilônico, quando Deus falou através de Jeremias que faria uma nova aliança, não conforme a aliança que Deus fez com os pais da nação de Israel lá no Egito, porque Deus tirou-os do Egito, da escravidão, fez aliança e estabeleceu a sua lei, escrita em tábuas de pedra. Agora essa lei seria escrita no coração do povo, de maneira que ninguém mais precisaria ensinar o outro quem é Deus, porque todos o conheceriam, desde o menor até o maior deles, porque a sua lei, a lei de Deus, estaria escrita no seu coração para sempre. Ou seja, obedecer a Deus seria somente uma inclinação natural na natureza humana, que Deus faria uma transformação tremendamente por meio do teu espírito no coração do povo. Tudo isso nós vimos, né? Mas eu gostaria de ler para você o que está aqui na lição de sexta-feira, que nos diz assim, ó: o jugo que liga ao serviço é a lei de Deus. A grande lei de amor revelada no Éden, proclamada no Sinai e na nova aliança, escrita no coração, é o que liga o obreiro humano à vontade de Deus. Se fôssemos entregues às nossas próprias tendências, para ir exatamente onde nos levasse nossa vontade, cairíamos nas fileiras de Satanás e nos tornaríamos possuidores de seus atributos. Portanto, Deus nos restringe à sua vontade, que é elevada, digna e enobrecedora. Deseja que empreendamos de forma paciente e sábia os deveres do serviço. Esse jugo do serviço foi levado pelo próprio Cristo na humanidade. Ele declarou: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Salmos 40, versículo 8. É isso que Deus quer fazer
com cada um de nós. Ele deseja que esse tipo de relacionamento seja uma realidade concreta na nossa vida, de maneira que a inclinação natural do nosso coração seja sempre para Deus e para a sua vontade. Mas não se esqueça, se nos fôssemos deixados a exercer a nossa própria vontade, estaríamos nas fileiras de Satanás, estaríamos vivendo na nossa vida os atributos malignos do mal. Mas Deus então nos restringe a sua vontade, como é que diz aqui, nos restringe a sua vontade, para que a sua vontade, que é enobrecedora, que é elevada, possa fazer o trabalho de transformação da nossa mente e do nosso coração. Quando isso acontece, nós somos libertados das garras, dos efeitos e também da atração do pecado. E haveremos de viver livres na presença do nosso Deus, fazendo única e exclusivamente a sua santa e divina vontade. Meu amigo, minha amiga, esse é o desejo de Deus para você, para a sua família. A aliança de Deus é a mesma, desde o Éden até hoje. É baseada na graça, na misericórdia, na salvação e depois requer de nós a obediência. Porém, essa obediência, ela é escrita dentro, ou ela é internalizada no nosso coração por meio do Espírito Santo, que escreve dentro do nosso coração essa nova aliança na nossa mente. Nos dá condições de fazer a vontade de Deus. Quando nós saímos do pecado, da condição de escravos do pecado e nos tornamos escravos da justiça, por meio do Espírito Santo em nós. Quando isso acontece, vai ser uma realidade o fazer a vontade de Deus na nossa vida. Os nossos pecados não serão mais lembrados, serão totalmente perdoados e teremos uma relação íntima de amizade com esse Deus. Aí seremos o seu povo e Ele será o nosso Deus. Esse é o desejo de Deus para você e para sua família, para mim e minha família também. É possível você chegar a esse nível de relacionamento se você se deixar guiar pelo Espírito Santo, buscar intensamente a vontade de Deus todos os dias, seus joelhos dobrando-se diante de Deus, a sua vida espiritual sempre ativa, lendo a Bíblia, orando bastante, pregando o Evangelho, participando das atividades espirituais da igreja. Tudo isso fará com que você seja restaurado à perfeita semelhança do caráter de Cristo. Esse é o meu desejo para você, meu amigo e minha amiga, e para a sua família. Permaneça nesse propósito em nome de Jesus. Ore comigo. Obrigado, Senhor Deus. No fundo do nosso coração te agradecemos porque haverá um dia em que fazer a tua vontade não será nada mais do que a inclinação natural do nosso coração. Bem sabemos que esse dia a sua lei estará escrita no nosso coração de maneira marcante e ninguém precisará nos ensinar acerca do Senhor, porque nós o conheceremos de maneira pessoal e particular. Pai, nos ajude a chegar a esse nível de relacionamento. Habite em nosso coração, perdoe os nossos pecados, purifica a nossa mente e nos faça instrumentos da Tua vontade. Pedimos humildemente no nome sagrado de Jesus. Amém. Meu amigo, minha amiga, foi uma alegria, um grande prazer estar com você durante toda essa semana estudando sobre esse assunto importante que é a aliança, os princípios da aliança de Deus. E nós iremos continuar o nosso estudo amanhã, cujo tema é para todas as gerações. Haveremos de aprofundar mais o nosso conhecimento desse assunto. Que Deus te abençoe, aproveite bem o seu dia e tenha um ótimo final de semana na presença do Senhor Jesus.